Olá, muito boa noite, você que nos acompanha na rede social, no nosso canal aqui, Leandro Amaral, bem-vindo, bem-vinda, mais uma vez falando de política. E como é bacana, como é prazeroso no dia a dia, nas ruas, avenidas do ABC, poder encontrar com vocês, discutir mais de política. Olha, Leandro, você falou aquilo lá, eu comentei com meu marido, comentei com a minha esposa, com os meus filhos. É isso que a gente quer, popularizar a política. A gente fala tanto de novela, de futebol, por que não discutir de política? E a gente bate sempre nessa tecla. Além do mais, quando o pleito, quando a eleição é municipal. Porque é na eleição municipal que discute o buraco da sua rua, a qualidade do equipamento de saúde, unidade básica do seu bairro, o hospital do seu bairro, a escola do seu bairro, se você quer deixar seu filho e sua filha na creche, a mobilidade urbana, transporte, tudo isso passa pelo prefeito, passa pelos vereadores, por isso é tão importante a decisão que você vai tomar no próximo dia 2 de outubro. E hoje, mais uma vez, São Caetano do Sul em pauta, e temos aqui a presença do ex-prefeito, candidato novamente ao Palácio da Cerâmica, José Auríquio Júnior, do PSDB. Auríquio, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, amigos e amigas que nos assistem aqui através das redes sociais, no Boletim Político do Leandro Amaral. Eu queria, Leandro, aqui te parabenizar. Eu acho que você tem prestado um serviço não só jornalístico, mas de forma democrática. Você tem trazido as informações do meandro político, do bastidor, do dia a dia, do cotidiano, principalmente como você falou, numa eleição que é municipal, que influencia diretamente a vida das pessoas. Parabéns, Leandro e equipe aí de vocês que produzem o Boletim Político. Bom, eu vou tomar até liberdade, eu estava comentando isso com o Auríquio fora do ar, eu vou comentar aqui no ar também. O Auríquio é uma das pessoas, é um dos candidatos que também tem se apropriado dessa ferramenta, tem toda semana conversado com internautas, moradores de São Caetano. E queria até um relato, Auríquio, como é que tem sido essa experiência, o que significa para um gestor público ter uma ferramenta, um canal tão direto de comunicação como esse? Olha, Leandro, realmente é bárbaro, você tem razão, eu me dei muito bem, eu gosto de rede social, eu tenho participado, obviamente que a gente queria ter uma agenda um pouco mais fixa, mas em função do cronograma da eleição, você acaba tendo que adaptar horários e dias, mas é uma ferramenta utilíssima e deixo já aqui o compromisso público com o amigo internauta. Eleito será uma ferramenta de gestão, Facebook ao vivo, prestando contas com a população de São Caetano do Sul. É isso que eu ia perguntar, Auríquio, porque nesse período de campanha, todos os candidatos a prefeito falam muito da participação das pessoas, promovem momentos de escutar a população, que é extremamente importante, mas depois de eleito na gestão, a população pouco ou nada é ouvida. Como é que é possível aproximar e apropriar isso, aperfeiçoar, de modo que a população também interaja no dia a dia da administração? Olha, essa questão é fundamental. Muitas pessoas cobram o político na rua, né? Ah, você só vem aqui na época da eleição, quando depois está lá é difícil para a gente conversar. Tá aí a explicação para essa rede social tão pertinente que você possa prestar conta, você pode ouvir a queixa do cidadão. Eu costumo dizer que o Facebook, o WhatsApp, são um 56 digital das antigas administrações públicas, que você tinha um telefone central de reclamação, mas aqui você tem a diferença. E agora no ao vivo, no live, você pode falar com o teu cidadão, com o teu munícipe, com o teu eleitor. Então, eu não tenho dúvida que essa vai ser uma ferramenta indispensável na administração pública de forma geral. E em São Caetano já fica aqui o nosso compromisso de utilizá-la a partir do primeiro dia de governo, se Deus quiser. E Auríquio, qual a avaliação? A gente passou aí da metade dessa curtíssima campanha de 45 dias. Qual a avaliação que você faz? Porque a gente faz essa pergunta a todos os candidatos, parece que a eleição, a campanha não está na rua. O morador não tem aquele sentimento de volume, de bandeiras, daquilo que sempre marcou a eleição. Isso mostra realmente que a eleição está diferente por causa da mudança eleitoral ou é justamente por conta também da rejeição das pessoas à política? É o impeachment da presidente Dilma, é a cassação do Eduardo Cunha que aconteceu na noite de ontem? O que está mais claro nesse cenário? Olha, Leandro, eu acho que a tua pergunta tem múltiplos fatores aí de resposta. Na verdade, eu acho que é um mix de tudo isso que você colocou. Há uma rejeição clara à classe política, e não é para menos, né? A sociedade vive e convive num clima conturbado. Você abre o jornal, você liga a televisão, é Petrobras, é Lava Jato, é desvio aqui, é desvio ali. Isso tudo traz de fato uma saturação por parte do eleitor. E aí junta um modelo de campanha modificado agora pela mini reforma eleitoral, onde se encurtou o tempo, mas não se encurtaram os prazos, mudaram financiamentos que nem a própria Justiça Eleitoral ainda está sabendo lidar com essa nova forma de financiamento. Quer dizer, está todo mundo com uma grande interrogação na cabeça. Coíbe o Caixa 2, essa forma de você proibir empresários de iniciativa privada de doar? Eu entendo que vai ficar
seria uma loucura quem entender que pode partir para um mecanismo de financiamento paralelo de campanha Caixa 2. Eu acho que nesse aspecto a justiça acertou. Porém, você tem que ter mecanismos mais claros, mais flexíveis, que permitam você de fato ter uma campanha mínima. Porque hoje está difícil você fazer uma campanha mínima na rua. Agora, e nessa reta final, Lucas? Estamos aí praticamente 20 dias, menos de 20 dias para o dia 2 de outubro. 18 aí, contagem mais do que regressiva. E São Caetano não tem jeito, é primeiro turno porque a cidade não tem mais de 200 mil eleitores, então a eleição invariavelmente acaba no dia 2 de outubro. Basta então você ter um voto mais que o segundo, acabou a eleição. O que pode marcar essa reta final e o que vai fazer diferença nessa reta final, Rick? Olha, Leandro, eu quero te dizer que a gente tem aí um sentimento muito claro das ruas, de uma estabilidade do quadro político. O eleitor de São Caetano é um eleitor muito maduro. O eleitor... Hoje eu falava, inclusive com uma liderança, falava com o padre Dr. Torello, discutindo o cenário, e ele me colocou ali que o eleitor de São Caetano já sabe o que ele quer há muito tempo. Na verdade, a consolidação do processo que se faz nesses últimos dias é natural, que é aí que o eleitor vem, de fato, por processo, etc. Mas eu vejo um cenário de muita estabilidade do quadro e acho que tem o sentimento, junto com uma grande parte da sociedade, de que esse será o trâmite, o desfecho desses próximos 18 dias. E do ponto de vista do dia a dia da eleição, Rick, em 2012 a gente costuma dizer que foi uma eleição muito disputada, numericamente não representou isso, mas nos bastidores foi uma campanha muito tensa, muitas vezes deixou de discutir proposta para discutir pessoal, para discutir identidade. Esse ano não, variavelmente, também veio à tona novamente, é vídeo de um lado, vídeo de outro, fala de religião, não fala de religião. Isso também pesa na decisão do eleitor ou no final das contas é a proposta que prevalece? Pesa, você percebe o eleitor saturado com essa coisa do jornalzinho produzido ali pela própria oposição. Isso tudo cansa o eleitor quer ouvir propostas. E eu, felizmente, a gente tem um rol de propostas muito interessante, temos debatido o futuro da cidade, temos feito uma campanha muito gostosa. Olha, eu te confesso que, embora cansado fisicamente, o nosso ambiente de campanha tem sido muito satisfatório. Eu fico feliz, seja andando na rua, seja na reunião fechada com os candidatos a vereadores, seja no encontro com a população, na feira, no supermercado, no shopping, aonde quer que você vá, o ambiente está gostoso. Eu costumo dizer que eu não me lembro de ter tido uma campanha num ambiente tão gostoso como está essa eleição aqui. O que o Auríquio não fez em 8 anos, que se for eleito no dia 2 de outubro, vai fazer nos próximos 4 pela cidade de São Caetano? Olha, o que eu não fiz, eu não teria assim, algo que eu te falaria, olha, eu não fiz isso. Eu acho que teve processos e projetos que eu não fui até onde eu gostaria de ter ido, tá certo? Quais, por exemplo, Auríquio? Eu acho que o Pró-Família. O Pró-Família é uma possibilidade que nós temos de avançar ainda muito na sociedade de São Caetano. Nós lançamos um embrião que foi bem, depois foi interrompido, foi desativado, ou praticamente desativado, e que pode, numa retomada, a gente ter, porque ele é um programa que precisa se aperfeiçoar, ele precisa ter mecanismos de entrada, mecanismos de saída, você precisa ter... O Pró-Família é realmente uma grande ferramenta. E uma outra questão que eu quero avançar ainda, são temas específicos da educação, né? Eu acho que nós temos na educação muitos processos ainda que precisam aprimoramento. Você precisa aprimorar a questão da educação inclusiva, você precisa aprimorar a questão do ensino em tempo integral, a questão da própria municipalização, o suporte tecnológico na educação, a bolsa de estudo universitária. São mecanismos aí que você ainda tem muito a avançar. E na saúde, que é o que a gente mais gosta de fazer, de estar trabalhando aí, e estamos trazendo aí o Atende Fácil Saúde, que eu acho que nós tivemos nos meus 16 anos de saúde, eu costumo dizer, nos 8 anos que eu fiquei com o prefeito Dr. Torello como secretário, depois nos meus 8 anos como prefeito, nós na saúde criamos uma estrutura. É verdade que nós iniciamos o processo de municipalização e dali em diante construímos um sistema de saúde que tem uma intensa presença hoje na vida do São Caetanense através da atenção básica, unidades básicas de saúde, programas de saúde da família. Tem um equipamento de saúde em cada bairro. Conseguimos atingir essa meta. E conseguimos avançar na atenção hospitalar. Hoje nós temos um equilíbrio na atenção hospitalar muito interessante. Lógico que você precisa de avanços, precisa de requalificação, reorganização do serviço de atenção hospitalar. Mas nós temos os equipamentos. Vai precisar ter, sim, dedicação, gestão. Bom, tá. Então, olhando a rede pública de saúde de São Caetano, o que precisa rede básica e rede de atenção hospitalar equilibrada. Nós precisamos aqui, é o intermediário, tá certo? Que é a proposta do Atende Fácil. Onde que vai ser o Atende Fácil? Na Goiás, na Avenida Goiás, com o Roberto Silva, naquele prédio que tem o centro de saúde.
nós vamos estar trazendo um novo equipamento. Isso no primeiro ano de gestão, é possível? Nós vamos começar imediatamente. Eu não sei se a gente conclui ele no primeiro ano, que vai depender naturalmente de aporte de verbas. Eu pretendo entrar aí com um pedido junto ao governo do Estado. E o foco do atendimento, quem vai poder ser atendido nesse atendimento? Morador de São Caetano do Sul. Morador de São Caetano do Sul. Exclusivo, porque... E porta de entrada ou tem que passar antes na unidade básica de saúde? Não, ele vai vir encaminhado pela unidade básica de saúde ou da área de atenção hospitalar, tá certo? Ou o próprio usuário do sistema de terceira idade, que vai ter um vínculo de todos os centros da terceira idade com o Centro Médico de Atenção Geriátrica. Aí vão ter especialistas? Especialistas. O centro vai comportar uma unidade de especialistas médicos, então você vai ter lá o agendamento da sua consulta de especialista, inclusive sabendo o prazo que você vai ter essa consulta de volta, tá certo? O painel eletrônico vai te informar. Dermatologia, período de espera, 60 dias, você vai sair lá sabendo o prazo de espera. Então, o centro de especialidades, uma outra questão, nós vamos ter lá a primeira farmácia diuturna. São Caetano não tem nenhuma farmácia que funcione 24 horas. E você muitas vezes tem uma urgência noturna, ou você trabalha no horário comercial, não consegue ir lá buscar o seu medicamento, você vai poder se utilizar dessa farmácia 24 horas, quer numa situação de urgência ou para buscar o seu medicamento cotidiano. Embora nós só vamos utilizá-la por moradores de São Caetano do Sul. Tá. E o Hospital São Caetano, que também é um tema, é um impasse? Olha, nós vamos ter clareza com o morador de São Caetano do Sul. Nós temos que ter a responsabilidade. O Hospital São Caetano, hoje, só tem possibilidade de você ter ele reinserido na assistência médica da cidade através de um equipamento regional. Portanto, se você não tiver uma conversa, um acerto, um acordo nas 3 esferas de governo, tá certo? No sistema de governança compartilhada, Estado, União e município, você não vai ter o Hospital São Caetano reaberto. Tá, e quem tem que ser o protagonista desse diálogo tem que ser o consórcio intermunicipal. Mas, no caso, o governo do Estado e o governo federal podem dar dinheiro para comprar a titularidade do terreno ou só depois para manutenção e para gestão do hospital? Eu acho que você tem que ter uma discussão, eu nunca participei dessa discussão com os 3 entes federativos, mas você tem que ter uma discussão. Alguém vai ter que comprar, alguém vai ter que reformar e alguém vai ter que tocar, tá certo? Ou você pode fazer com que os 3 tenham, nesses 3 segmentos, comprar, construir e operar, ou cada um vai ficar responsável por um segmento. Acho que essa questão de sentar na mesa, ter um estudo com maior dimensionamento, com maior apropriação de números, tá certo? Para você poder fazer, de fato, uma proposta de pacto. Mas eu quero dizer aqui, repetir, o consórcio tem que ter o papel fundamental de seu protagonista. Não pode ficar para a Prefeitura de São Caetano, ainda que esteja no território, ser ela a protagonista desse diálogo com os entes federativos. E Eurico, eu acho que é importante também, tem muita gente aqui, eu vou começar a passar pela pergunta dos internautas aqui, muita gente fazendo pergunta e claro, a gente pega a gente de militância de candidatos, pega a gente de militância, desde que a pergunta seja construtiva, a gente não tem problema nenhum de fazer aqui. E Eurico, São Caetano, e você teve a oportunidade de falar isso outras vezes, muitos falou da judicialização da campanha. Ele vai ser candidato, não vai ser candidato, pode, verdade, não pode. Muito isso, ficamos um tempão discutindo, pode, não pode, enfim. A sua candidatura está apta, o registro foi deferido pela Justiça Eleitoral. Mas teve muita gente ainda que questionou, vai terminar, não vai terminar. Como é que você... Os perdedores chorões. Como é que você avalia isso, Eurico, nessa reta final, numa campanha tão curta? E falo isso especialmente do ponto de vista para o eleitor. Porque o eleitor toda hora é bombardeado com essa informação. Vem um lado e fala que é, outro lado que não é. O eleitor já está escolado, o eleitor de São Caetano é inteligente, o eleitor estava esperando esse momento de decisão. Agora, os perdedores sempre vão chorar, naturalmente. Eles não têm outra coisa, não tem voto. Não tem proposta para apresentar na rua. O que sobra para eles? É continuar batendo nessa tecla cansativa, que já se esgotou naturalmente, até pela estabilidade do processo jurídico da candidatura, então isso já se esvaiu. Essa é página virada na história política de São Caetano do Sul. E ficou claro também, Eurico, na questão do debate que tanto foi feito nesses 4 anos. O atual prefeito Paulo Pinheiro passou praticamente mais da metade da gestão falando que não conseguiu investir o que imaginava por conta da dívida herdada. E até mostra o exemplo dizendo que no primeiro dia dele de gestão tinha um oficial de justiça fazendo cobrança na prefeitura. E aí, ao longo dos 4 anos, você, por outro lado, sempre disse, não deixei dívida, deixei restos a pagar. Afinal, foi dívida, foi resto a pagar. E o que esse cenário de crise econômica pode impactar para o próximo gestor de São Paulo? Olha, esse assunto do atual prefeito já ficou, como dizem nas redes sociais, um mimimi, né? É a forma de se expressar das redes sociais. Ficou um choro
crônico dele. Isso, obviamente, todos já perceberam que é uma cortina de fumaça para mostrar a ineficiência que foi. São Caetano parou 4 anos, né? É muito triste isso. Eu fico triste até por ele. Ele devia ter realmente arregaçado a manga, ido a campo trabalhar, colocar a cidade para andar, para funcionar, mas preferiu ficar lá encostado, chorando, esperando, agora se eu vou pegar, ancorando. acho que uma pergunta que nunca foi feita. Não, pois não. Só complementar. A própria justiça mostrou isso de forma muito clara. São restos a pagar, mecanismo comum em qualquer governo de transição. O próximo prefeito, se Deus quiser, seremos nós. Vamos pegar os restos a pagar do atual prefeito, que ele já está hoje com 4 meses de atraso com empresas prestadoras de serviço, que posso te garantir que já acumula aí uns 200 milhões de restos a pagar. Próximo... Pode ficar sossegado que eu não vou vir falar de dívida não, nós vamos arregaçar a manga, trabalhar, botar remédio na prateleira, médico no posto de saúde, educação para funcionar, tirar essa criançada que está na fila de espera para creche e vamos botar a cidade para andar. E aí, invertendo os papéis, nesse caso, você dando uma dívida, um restos a pagar, você pode não pagar e falar, não, vou dar sequência ao meu orçamento e vou renegociar, ou você obrigatoriamente tem que pagar isso? Olha, primeiro, naturalmente, que a gente precisa ter conhecimento com profundidade. Hoje nós temos aí, sabedouro, que há, em média, 3, 4 meses de atraso de pagamento a fornecedores, o que, grosso modo, a gente faz uma conta aí que tem 200 milhões de restos a pagar para o próximo governo. Eu acho que não é o fim do mundo, uma cidade que arrecada 1 bilhão e 200 milhões. Acho que é questão de você equalizar isso, aí vai depender muito do panorama econômico do momento e desses credores, que são os prestadores de serviço. Alguns talvez vão dar desconto para receber isso de forma abreviada, outros vão preferir diluir isso ao longo do tempo e receber integralmente. Isso, na verdade, tem que ser tratado sob o aspecto do interesse público, né? Sem nenhum tipo de especulação política, tratar com realidade, com clareza do que se trata o assunto e colocar a cidade para funcionar, que é o que o morador mais quer. E tá, vou aproveitar aqui o gancho, e aqui a gente fala o nome e dá o nome aos bois de todo mundo. Wagner Agostini mandou várias perguntas, mas eu quero sintetizar, ou me transformar também, Aurico, como é o nosso objetivo, de forma didática. Falando a respeito de contratos julgados irregular pelo Tribunal de Contas. Todo gestor público passa por isso, apontamento do Tribunal de Contas, etc. Como é que o gestor passa, e para a população entender o que isso significa? É ressalva, é apontamento, isso, é irregularidade? Como é que é a prática disso? Há uma clara, e eu vou até aproveitar para o Wagner, que ele não deve conhecer isso, eu vou tentar explicar para ele didaticamente, para ver se ele capta aqui. Na verdade, há uma enorme diferença entre irregularidade contratual e ilegalidade contratual. Qualquer gestor, qualquer prefeito, ex-prefeito, vai ter inúmeras irregularidades, porque irregularidade é formal, é desde você pôr a vírgula no lugar errado no edital da concorrência, até você ter uma concorrência que se torne restritiva, que pode ser julgada irregular e pode ser sanada, ainda que com irregularidade. De forma leviana, de forma maldosa, um vereador que tem boca de aluguel para o prefeito transformou as irregularidades contratuais como se fossem ilegalidades, passando uma ideia absolutamente caluniosa, equivocada para o morador, como se cada valor desses contratos irregulares formassem uma malversação do recurso público. Que é o que ele fala, somaram tudo, dá quase 700 milhões de reais. O Wagner deve estar trabalhando para o vereador Boca de Aluguel, então ele deve estar reproduzindo isso de forma como um papagaio. Mas eu quero deixar claro aqui, olha, a irregularidade é uma ocorrência corriqueira. Pega o prefeito de São Bernardo, de Santo André, o de São Caetano, o de São Paulo, de Mauá, todos vão ter. O atual prefeito já tem irregularidades contratuais, é que ainda o volume de julgados desses contratos fica ainda muito pequeno para se falar em montantes, tá certo? Mas isso é querer transmitir uma ideia equivocada, é querer transmitir uma ideia para o morador como se esses serviços não tivessem sido prestados. Ainda que a parte processual tenha tido alguma irregularidade, que às vezes são pequenas irregularidades que são sanadas no próprio julgamento. Perfeito. Mandar um abraço aqui para o Celso Montal, cumprimentando o Auríquio também, Obrigado, Fernando Celso. de Lima, o Silvio Novembrino, o Celso Lima, Ademar Amaral, Zenaide Alves, Maibert Bogliato, ex-futuro prefeito, boa noite, Edneide Rossi, Mário Fernandes, boa noite. Sobre o excesso de crianças na sala de aula no ensino infantil, qual caminho o candidato irá seguir, Auríquio? Mário, olha, é pertinente sua pergunta. Ainda hoje, encontrei uma professora de uma escola de educação infantil que me colocou. A classe dela tinha 18 crianças, trouxeram esta semana para ela mais 9 crianças. Isso é um crime com a criança de São Caetano. Quanto que tem que ser por sala? Não,
20, 25, conforme o tamanho da sala. Esta sala comportaria 18 crianças, 20 crianças. Colocaram mais 9, ela foi a 27 crianças. Isso tira a tranquilidade do professor, tira a tranquilidade do auxiliar de primeira infância, deixa o pai numa situação de desconhecimento do que vai acontecer com o filho dele. Eu tive uma diretora de escola que me relatou, para pôr as crianças do grupamento infantil que fica no período integral na creche, ela tem que fazer revezamento para eles dormirem à tarde. Tal o número de crianças que ela tem na sala de aula. Ou seja, estão transformando uma atitude de desespero eleitoral num risco para a criança de São Caetano do Sul. Por quê? Passamos 4 anos onde a cidade, infelizmente, não ganhou uma única sala de aula da creche, da educação infantil. Nós vamos resolver isso. Vamos resolver isso em janeiro. Nós vamos abrir a escola na rua Santa Rosa, imediatamente, uma escola que foi projetada com um prêmio internacional de arquitetura para educação. Nós vamos trazer a conclusão de uma obra que iniciaram de forma equivocada do lado do hospital de emergência, mas nós vamos concluir essa obra para trazer esse aporte, e se for o caso, vou deixar meu compromisso público, em primeiro lugar, que estou externando isso, Leandro, se for necessário, nós vamos ao mercado e vamos fazer convênio e contrato com escolas particulares de educação infantil no primeiro ano da gestão, para poder acomodar essas mais de 500 crianças que estão na fila de espera. Esse ponto é importante, porque vários gestores e candidatos já disseram isso. Olha, se você for fazer a conta na ponta do lápis, é melhor você pagar a mensalidade, sai mais barato você pagar a mensalidade e colocar um aluno na rede privada do que todo o custo que ele dá na rede pública. É verdadeira essa afirmação, Nico? Olha, isso é procurar o estado mínimo do mínimo do mínimo, né? Natural que você pode ter. Aí o mercado tem várias faixas de preço da educação infantil. Você pode ter algum equilíbrio de custo, mas você tem que ter, a educação ainda é um dever do Estado, tá certo? Você não pode imaginar em substituí-lo de forma regular pelo resto do período. Eu estou falando aqui de fazer um convênio, um contrato com escolas particulares no sentido emergencial de um ano e pouco, até que a gente coloque a casa em ordem, colocando essas crianças todas na escola em condições adequadas, não como estão fazendo agora, que estão empoleirando, colocando crianças onde não cabe mais. É um risco. Já teve uma criança que caiu do trocador de roupas outro dia numa escola de educação infantil por excesso. A auxiliar de primeira infância, que deveria ter uma para cuidar de cada 10 crianças, você tem muitas vezes uma sala de aula com 20 e poucas crianças com uma única, ou no máximo 2 auxiliares de primeira infância. É um risco. Perfeito. Denise Aguilar mandando um abraço, Pedro Umbelino, Viviane dos Santos, Getúlio Carvalho Filho, candidato a vereador lá, grande Getúlio, um abraço, Kelly Garcia, Carla Durão, Vitor Carramachi, Daniel Pastorim fazendo pergunta também, Auric, falando a respeito do que quer saber da sua posição sobre a decisão do Tribunal de Contas que constatou a compra de medicamentos na sua gestão, pagando 880% a mais nos remédios. Coitado, ele é funcionário de terceiros que recebe para fazer isso. Isso já foi julgado, absolutamente regular, tudo arquivado pelo Tribunal de Contas. Ele precisaria dar conta do que ele foi assessor do prefeito até outro dia, e onde foram flagrados pela SBT em rede nacional de televisão, colocando um superfaturamento na ordem de 600%. A mesma caixa de antibiótico que a cidade de Atibaia paga R$10, São Caetano está pagando R$65. Isso dá conta disso, explicar para nós se o Ministério Público já elucidou, se a polícia já elucidou isso, se o SUS, a auditoria do Sistema Único de Saúde, já auditou e já colocou. Isso que ele precisaria trazer para nós, queria trazer coisa antiga que já está arquivada. Coitado, ele é funcionário de quem manda ele fazer isso. A gente fica aí solidário a você, tem que responder pelo seu emprego, fique tranquilo, mas eu acho que você deveria procurar trazer as respostas do momento. Falando sobre contratos e licitações, você acha que tem que ter mudança na Lei 8666? Acho. Engessa muito o gestor público? Eu acho que ela engessa, mas ao mesmo tempo eu acho que você tem que criar mecanismos de flexibilização, mas aumentar a presença do controle. Tá certo? O controle tem que ser mais porque efetivo. Até para a população entender, a Lei 8666, então você tem qualquer tipo de... Faltou remédio. Se você não faz uma compra emergencial, você tem que abrir, apresentar o menor preço, concorrência, pode contestar, pode não contestar, enfim. Você pode levar 6 meses até um ano, às vezes mais de um ano, uma compra. De qualquer maneira, ela precisa ser flexibilizada, mas nós não podemos, em troca da flexibilização, perder os mecanismos de controle, tá certo? Porque isso traria um risco muito grande para a sociedade. E realmente, nem sempre o que é barato é o melhor, mas você tem que ter mecanismos que te permitam você ter agilidade, flexibilidade, mas sem perder as características de controle. E aí, Auric, eu vou entrar num outro ponto. A gente falou muito de controle.
a sociedade clama pelo combate à corrupção. Natural. Todo mundo aplaudiu o trabalho da Polícia Federal, Natural. enfim, mas nas ruas a gente ainda ouve muito seguinte: legal, a Polícia Federal está mais 2 anos com a Operação Lava Jato, vai seguir com esse trabalho, mas qual a garantia que a pessoa tem que no poder público vai ter um mecanismo? Porque a gente sabe que muitas vezes a culpa não é do prefeito, mas ele tem ali 2, 3, 5 mil funcionários e ele não tem como fazer o controle 24 horas de todos eles. Verdade. Como é que a gestão pública pode fazer mecanismos, produzir canais de, no mínimo, coibir a corrupção? Olha, Leandro, nós estamos, quero aproveitar e deixar um convite para o amigo da rede social. Nós estamos no dia 16, agora sexta-feira próxima, 19 horas, no nosso Comitê na Ruingá, lançando o nosso plano de governo oficial. Uma das áreas que nós aprimoramos foi a área da gestão pública e transparência. Isso foi um eixo do plano de governo, destacado lá com comparecimento de pessoas da OAB, enfim, estudamos muito tempo. Qual vai ser a nossa opção? Nós vamos criar a Controladoria Geral do município, que terá sobre sua determinação a Corregedoria Geral e a Ouvidoria Geral do município. O que a Controladoria Geral vai ter, na forma da lei, autorização para fazer? Primeiro, acompanhamento da evolução patrimonial de todos os colaboradores da Prefeitura, seja em cargos de comissão, cargos concursados. Nós vamos seguir o modelo já da capital, o modelo do governo do Estado. Nós vamos trazer regras de compliance, que são metodologias de governo que a área privada usa, no sentido de termos transparência na compra, de termos transparência na entrega do produto, termos transparência no uso do produto. Nós vamos trazer também de volta o que nós já tínhamos instituído, a Bolsa Eletrônica de Compras. É um sistema que o governo do Estado disponibiliza para todos os entes públicos, que tem o maior alcance possível, um portal de compras onde você tem a referência dos preços. Infelizmente, São Caetano abandonou esse sistema que trazia uma transparência muito grande. Nós vamos voltar. Mas, fundamentalmente, a Controladoria Geral do município tem que ter uma interface permanente. Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e Receita Federal. Com essa triangulação, eu tenho certeza que você vai coibir e muito, porque e você vai ter autonomia, uma vigilância permanente com a autonomia do município para o controlador atuar. Legal. Mandar um abraço para o Sérgio, para o Josias Ferreira, o José Carlos Massa, Moacir Galina mandando um abraço, a Gláucia, a Uliana, a Aurique, o nosso prefeito, São Caetano precisa muito que ele volte, o Getúlio mandando um abraço, já citei aqui o nome dele, grande Getúlio, um abraço, Ana Paula Migliani, boa noite, doutor Aurique, estamos com você, Marquinhos Vilela nos cumprimentando, Rosana Maiotto também na nossa audiência, Reinaldo Abudi, a Maibert eu já fiz a citação, o grande Rubeca, o Rubens Momeso também nos acompanhando, legal, do Daniel Pastorim já citamos aqui, Lili Striani também conosco, Ademar Amaral perguntando o seguinte, Auricchio, quais as propostas sobre mobilidade urbana para São Caetano do Sul? Grande, seu Ademar, olha, uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Tenho certeza que o senhor é telespectador aí, internauta, cativo do Boletim Político, mas fica aqui o meu abraço ao senhor. Olha, na mobilidade nós vamos ter que ter, Leandro, muita sensibilidade, porque é um problema que se agrava, como se agrava em qualquer metrópole, tá certo? Nós não vamos ficar aqui de mimimi, porque quem que foi, quem que não foi. O problema existe, é um problema metropolitano, e nós vamos ter um agravante, que nós não vamos ter medidas econômicas suficientes para grandes intervenções. Então, o que nós temos que ter na questão da mobilidade urbana? Nós temos que ter medidas de baixo custo econômico na sua implantação e alto impacto no resultado. Eu diria que como grande exemplo dessa questão é a implantação imediata de uma faixa reversa na Avenida Goiás, conforme o horário de pico, num sentido de manhã e no outro sentido à tarde, para que você tenha com baixo custo, rápida implantação, você vai ter uma alta resposta, porque você vai aumentar a fluidez, e com o aumento da fluidez da Goiás, você vai poder melhorar o tempo semafórico das transversais, fazendo o cruzamento bairro-centro e centro-bairro num tempo muito menor. Portanto, são medidas de baixo custo, alto impacto. Além disso, vamos ter que trabalhar a questão do estacionamento rotativo. Nós vamos trazer primeiro a implantação dos aplicativos nos smartphones, como tem na capital já, para você poder comprar através de minutagem o seu tempo estacionado. Isso socializa, democratiza o uso, barateia o custo e todo mundo ganha. Nós vamos aumentar o número de vagas do estacionamento rotativo, mas de que maneira? Irradiando ele para fora do centro, tá certo? Então, hoje você tem grandes, importantes vias da cidade que os seus 2 leitos laterais estão vinculados com o estacionamento rotativo. Isso é impossível. Nós vamos tirar uma dessas laterais, vamos aumentar a faixa de rolamento e vamos levar essas vagas, ampliando o número delas, inclusive,
para um pouco mais para radial ao centro da cidade. Tá certo? Então, isso também vai trazer maior fluidez. Itinerário dos ônibus tem que mudar? O transporte coletivo tem que ser reestruturado em 100%. Está obsoleto, ultrapassado, pouco confortável, sem nenhum tipo de respeito ao usuário e uma passagem extremamente cara. Nós vamos rever o transporte coletivo de forma radical. Estou deixando meu compromisso com o cidadão de São Caetano do Sul. E rápido, hein? Vamos fazer isso já em 2017. Mas aí o que é? Uma conversa com a empresa? É mudar a empresa? O que tem que ser feito? Precisa fazer um estudo completo da concessão, um estudo completo da forma de operação, para que você tenha aí, de fato, saídas que possam trazer melhorias imediatas na qualidade. É possível baixar o valor da tarifa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E nós temos que torcer aí para que o governo do Estado e o governo federal consigam trazer o metrô de fato, que aí seria o grande impacto positivo para a nossa cidade e para a nossa região. E por fim, na mobilidade ainda, para o senhor Ademar, para completar, vamos incrementar, incentivar o modal cicloviário, que infelizmente também foi abandonado na nossa cidade. Não ganhamos 10 metros sequer de ciclovia, ciclofaixa. Tá, e aí é ciclovia ou ciclofaixa? Ou as duas coisas? As duas coisas, tem que ter a combinação, né? E a combinação também de lazer e de uso de transporte. A gente pode pensar naquele modelo ideal que tanto se fala, Aurico, que a evolução, além do mais para São Caetano, que tem morador lá, família, 2, 3 carros, deixar o carro na garagem para utilizar o transporte público? Eu acho que na medida que o metrô chegar, você tiver um bom transporte público interno, eu acho que começa a fazer sentido sim você pensar nessa possibilidade. E olha, eu sou um usuário assíduo do metrô. Eu, para ir a São Paulo, infelizmente, como ele não chegou, eu acabo deixando o carro ou na estação Tamanduateí ou na estação Sacomã, e por ali eu embarco e me viro para qualquer lado de São Paulo que eu tenho aqui. Tá. Aurico, Anderson Lira mandando boa noite. Obrigado, Anderson, perguntando o seguinte: se você assinou a carta de transparência do conservatório. Do observatório. Do observatório. Desculpa, colocou conservatório embaixo, corrigiu. Observatório. Assinei sim, com muita satisfação, embora há reparos a serem feitos na carta, porque ela realmente tem... O que ela diz em suma, Aurico? No bojo ela traz um maior poder de fiscalização da sociedade, que é muito saudável, porém ela traz mecanismos que infelizmente não são aplicáveis sob o ponto de vista da legislação atual. Então, precisa de ajustes, mas a proposta é boa, o propósito é positivo, nós assinamos sim. Perfeito. Mandar um abraço para o Sandro Capella, muita gente aqui fazendo pergunta que o Aurico já tinha respondido aqui. Aliás, quero lembrar para o pessoal, para a nossa audiência rotativa, quem acompanhou não desde o início, só esperar acabar a entrevista, você vai poder ver a íntegra aqui no nosso canal e também no YouTube. Você acompanha a íntegra legal. Também no YouTube, tem o link lá, então você pode ver tanto aqui pelo Facebook quanto pelo YouTube, por isso que a gente fala que é o nosso canal aqui na internet. Muito bem. Leandro Amaral, e divulga para os amigos aí. Morgana Blender Reis, Aurico, eu coloco um outro tema aqui importante: o que é possível para melhorar a segurança da cidade? Olha, esse é um tema naturalmente que importuna todos, né? A gente tem uma cidade que está cada dia nos trazendo um desconforto muito grande. Ontem, 7 horas da manhã, uma perua da General Motors, quase na Amazonas com a Goiás, perdeu 2 rodas por essas quadrilhas que levam as rodas dos carros. Quer dizer, a gente vê aí que está realmente uma situação muito crítica. Não, olha, implementar ações que já tivemos no passado e criar propostas futuras. O que é? É reativar o 199. Tortorello fez o 199, a gente aprimorou, infelizmente interromperam. O 199 se perdeu, hoje você não tem mais aquele serviço de urgência e emergência imediato localizado numa única central, e com isso você perde tempo, eficiência e qualidade. Vamos trazer de novo o 199. Vídeo monitoramento fundamental para que você tenha o acompanhamento dos pontos de criminalidade. Chegamos a ter 98 câmeras instaladas. Infelizmente, eu tenho até constrangimento de falar, mas é de funcionário que nos passam lá de dentro. Hoje tem 2 câmeras operando. Era melhor que não tivesse nada. Tem dia que operar com 4, mas aí 2 quebram e por aí vai. Então, retomar o vídeo monitoramento. Junto com a retomada do vídeo monitoramento, nós vamos inovar, trazendo uma barreira eletrônica para as entradas e saídas da cidade. Indaiatuba já adotou, é mais ou menos o sistema do Detecta do governo do estado. Na verdade, você tem ali um leitor óptico, tá certo? Como esse que você, quando passa no pedágio no Sem Parar, que ele, de forma quase que instantânea, coleta daquele carro
um sem número de informações que passa para a Central de Controle Operacional, que vai continuar sendo ali na Avenida Goiás com a Avenida Presidente Kennedy. Vamos fazer uma ampla reforma, vamos trazer todas aquelas paredes envidraçadas com vidro blindado para o cidadão poder passar e ver o monitoramento acontecendo nas 24 horas do dia. E vamos trazer de volta o policiamento comunitário, que nós temos uma frota gigante na Guarda Municipal, paga com preço de ouro pela Prefeitura, um contingente de Guarda Municipal maravilhoso, uma ótima qualificação da Guarda Municipal. Precisamos trazer isso para dentro da comunidade. Silvânia Malta perguntando e preocupada, obrigado pela participação, Silvânia, dos cortiços. São Caetano não tem favela, mas tem cortiço. Como resolver esse problema? Olha, os cortiços são problemas de difícil solução. Eu tenho visto aí cada candidato trazendo uma proposta mais estapafúrdia que as outras. Eu vou falar uma coisa muito clara. Nós só vamos resolver os cortiços na medida que você puder desapropriá-los. Para criar fundos de desapropriação para cortiço, você tem que mostrar da onde vem o recurso. Eu vou trazer aqui, se você me permitir, Leandro, é o primeiro lugar que eu estou citando publicamente isso. Nós vamos tentar trazer um modelo que a cidade de Nova York está se utilizando para tirar as habitações coletivas dos bairros periféricos, tipo Bronx, que é a criação de um fundo municipal de habitação social. Mantido por quem? Mantido por uma fração de taxação sobre as grandes incorporadoras que quiserem ter projetos imobiliários na cidade. Isso já ocorre em Nova York. Em Nova York, inclusive, o fundo permite que a própria incorporadora que vai fazer uma Big Tower em Manhattan, se ela quiser, ao invés de ela tirar 2% do valor da incorporação e pôr no fundo, ela pode destinar... Seria uma espécie de outorga onerosa. Uma outorga onerosa, mas voltada à habitação social. Só dessa maneira, e a médio e longo prazo, esse recurso vai fazer frente para que se desapropriem os cortiços. E assim, com recursos do governo federal, do governo estadual e do próprio fundo municipal, você vai poder trazer habitação social de qualidade substituindo os cortiços. De forma contrária, eu escuto falar que vão criar isso, vão criar aquilo. Há um claro direito de propriedade que jamais você poderia infringir. E fala que vai multar o dono do cortiço que não reformar. Que direito é esse? É invadir a propriedade privada. Então, fica aqui ao amigo internauta. Não caiam em promessas vazias. Os cortiços só se resolvem sob desapropriação. Mandar um abraço para o José Ricardo Montandon Faria, Flávia Rodrigues Vidoschi, a esposa do Beto Vidoschi, candidato ao vice. Eu quero deixar meu abraço aqui a toda a família Vidoschi, não só ao Beto, que é nosso companheiro de chapa. Mas eu aproveito que falaram que vocês estão brigados. A Flavinha, o quê? Já falaram que vocês estão brigados, você e o Beto. A turma do desespero agora é boato de manhã, tarde e à noite. Esse aí acho que já foi da semana passada, né? Acho que voltou de novo. E deixar um abraço também ao meu companheiro aí, candidato a vereador do PSDB, Eduardo Vidoschi. Isso, muito bom, muito bom. Aliás, Aurico, é importante também tocar nesse assunto de vice. Como é que você vê a participação do vice? Nesse espaço a gente fala muito aqui que o vice tem um cargo de expectativa, ele só assume quando o prefeito sai ou sendo eleito prefeito novamente. 1º de janeiro de 2017. Qual a função de Beto Vidoschi na gestão do Auric? Olha, eu queria até poder aqui, para responder a tua pergunta, recapitular um pouquinho o passado. Quando o Walter, meu companheiro vice-prefeito durante 8 anos, ficou conosco, eu até ofereci, e ele foi, se você lembrar, ele foi nos 4, 5 primeiros meses, ele foi secretário de Educação. Aí por uma questão pessoal lá dele, ele preferiu declinar e foi lá trabalhar junto ao esporte de forma, não como secretário. O Beto, até pelas características que ele tem, jovem, com um projeto político futuro, dinâmico, empreendedor, gosta da administração pública, o Beto com certeza vai ter condição de participar de forma ativa na nossa administração, compartilhando conosco aí as decisões, enfim, de forma ativa, deixando de ter o cargo de expectativa e passando por um cargo de forma ativa. Perfeito. Aurico, um outro ponto também aqui colocado, até pela Carla Duran. Boa noite, Leandro. Aurico, por favor, como vai ficar o resto dos prédios que ainda faltam para subir na cidade? E aí a gente entra no tema verticalização. É possível ainda construir prédio em São Caetano sem prejudicar a qualidade de vida? Ou como a gente dá um paralelo a esse binômio, Aurico? Olha, eu entendo que sim. Eu quero explicar para internauta e para outros que querem falar da verticalização. Primeiro nós vamos colocar algumas questões que são fundamentais que a gente acompanhe. A década passada foi marcada pelo boom econômico do nosso país. Crédito abundante, você deve lembrar, carro você comprava com 84 parcelas, financiamento imobiliário abundante, o mercado da construção civil cresceu vertiginosamente. São Caetano, como uma cidade atrativa, não foi diferente do que foi São Bernardo, Santo André, Barueri, etc. E a capital. Muito bem, nós tivemos aí sim um número excessivo de construções, aonde nós coibimos
de forma veemente em 2010, com a lei que reduziu em média, 50% o processo de verticalização. O índice de construtividade. O índice de potencial construtivo em média, 50%, o que trouxe de lá para cá um decréscimo progressivo do número de construções. Porque toda lei de grande impacto, seja para aumentar a verticalização ou para diminuir, ela tem um tempo de maturação. A nossa está maturando. Eu desafio a qualquer ente público que quiser trazer aqui no seu programa, aonde for, qualquer instrumento jurídico e ou legislativo datado depois de 2010, diminuindo o potencial construtivo de São Caetano do Sul. Tudo que se fez depois foi factoides, foi falação. Foi falar que eu proíbo, que eu não quero, não permito. Escutei candidato falando que ele votou sim nas leis de zoneamento na época da minha administração, mas ele entendia que essas leis acoplavam mecanismos de infraestrutura. Esse é o famoso Rolando Lero, né? Que não quer assumir o que fez no passado. Vamos ter hombridade, dignidade. O mercado imobiliário cresceu. Nós tivemos a postura em 2010 de trazer um forte freio de arrumação no mercado da construção civil, que até por parte das construtoras, com muita reclamação, porque o mercado de São Caetano está absolutamente negativo. Mas voltando à prefeitura, você pretende rever novamente isso? Não, ou do jeito que está é o ideal? Não, eu acho que por pelo menos aí uma década essa lei de zoneamento deve persistir na cidade. Nós a implantamos em 2010, eu acredito que até 2020, 2025, essa lei vai estar se fazendo útil para a cidade. Legal. Depois precisa rever naturalmente. Perfeito. Os momentos. Mandar um abraço para a Sônia Maria Santana, Jaqueline Barbosa, o Anselmo Tadeu, a Silvia eu já citei, Lídia Lourenço também mandando um abraço, José Gomes da Silva. Aurico, falando em legislativo, um outro ponto também, e aliás, esse normalmente é um dos maiores anseios da população no que diz respeito à rejeição política. Como é que é possível ter maioria na Câmara, ter a tal da governabilidade, conseguir apoio na Câmara para aprovar os projetos, sem ter que lotear a prefeitura, sem ter que fazer barganha com os cargos para partidos, para vereadores, etc. Olha, Leandro, a tua pergunta é importante, até porque nós vivemos num regime democrático, pleno, e normalmente nos regimes democrático pleno, com cargos de representatividade para o Poder Executivo, é uma ferramenta útil e legítima você ter governos de coalizão. O que são governos de coalizão? Os partidos que te ajudam a eleger, te ajudam a governar. De que forma? Compartilhando as decisões de governo. Como é que você compartilha a decisão de governo? É dividindo os espaços quem vai comandar o governo. Agora, uma coisa que nós vamos deixar claro, isso é legítimo. Desde o que? Eu sempre fiz isso. Qualquer partido que fosse estar nos apoiando, que tivesse participação no governo, apresenta 3 currículos técnicos de um quadro do seu partido, que nós vamos indicar o melhor currículo para estar ocupando esse cargo. Você fazendo isso dessa maneira, eu tive sempre estabilidade, eu troquei muito poucos secretários ao longo de 8 anos, trocava a cada 2 anos alguma coisa mais para você reciclar e trazer gente nova com fôlego novo. Nunca tive problema do ponto de vista da qualificação desses secretários. Diferente. Aí você pega períodos que a Secretaria de Saúde atual de São Caetano teve 8 secretários da Saúde. A Secretaria de Esportes teve 7 secretários de Esportes. A Secretaria de Educação acho que teve 3 ou 4. Isso é impossível de ter qualidade de gestão com um turnover tão grande de secretários nessa velocidade. Aurico, assumindo a prefeitura, tem reforma administrativa, Aurico? Tem. Diminui o número de secretarias, aumenta, diminui o número de cargos comissionados? O que você imagina? Tem. Eu ainda tenho isso para se concluir, mas nós vamos ter uma reforma de impacto, sim, já na chegada à prefeitura. Tem que diminuir secretarias e diminuir cargos comissionados? Seguramente diminuir cargos comissionados. Perfeito. Aurico, tem gente ainda resgatando a respeito do Hospital São Caetano, falando sobre como é que ele foi uma potência na década de 80, 90, início dos anos 2000, depois ele foi decaindo. Tinha como evitar essa situação do Hospital São Caetano ou isso era inevitável? Olha, primeiro preciso explicar para o amigo telespectador, para o internauta, que o Hospital São Caetano sempre foi uma sociedade beneficente, portanto ela tinha responsáveis próprios. A prefeitura nunca foi usuária ou cliente ou conveniada da Sociedade Beneficente de São Caetano, que era a entidade provedora. Portanto, tanto que as pessoas que dirigiram a sociedade e que são responsabilizadas pela derrocada do hospital estão pagando na justiça. Tem bens bloqueados, respondem por processos, não vou denominar aqui para não ser deselegante, mas são famílias até tradicional da cidade que estão respondendo por isso. Portanto, a prefeitura não tinha condição de interferir nisso, primeiro porque se comporta como uma entidade particular, tá certo?
Tanto é que você pega, por exemplo, no mesmo período, a mesma crise que afetou a Beneficência Portuguesa também, sem o auxílio da prefeitura, sem a participação da prefeitura, a Sociedade Beneficente Hospitalar da Beneficência Portuguesa se recuperou. Portanto, é uma qualidade e há, de fato, uma série de equívocos administrativos, para a gente não falar em outros nomes, que tem que ser agora analisados e punidos dentro da forma da lei. Aurico, e um tema também dessa semana que chamou a atenção, acho que é oportuno para você ter oportunidade também de se posicionar. Teve um morador do bairro Prosperidade, Fundação Bairro Prosperidade, fez uma carta criticando Gilberto Costa e criticando o saudoso prefeito Luiz Olímpio Tortorello, e aí denotam a este nome, um senhor do João Português, dizendo que era um apoiador seu. Gilberto Costa ontem entrou ao vivo na rede social, na página dele, fazendo críticas, dizendo como é que o Aurico permite um caso desse. Eu trabalhei com ele, quando eu era secretário de esportes de São Caetano, eu tirei ele do cargo que ele tinha, responsável por um centro administrativo, e por isso ele está apontando a metralhadora contra mim. Existe alguma interlocução ou conexão do Aurico com esta carta ou não? Imagina, absolutamente. Primeiro que é um movimento que eu só vim conhecer através aí da imprensa, colocando... Acho que isso aí é exacerbação do calor da eleição, mas com o maior respeito que eu tenho pelas candidaturas, falar conosco do ex-prefeito Luiz Tortorello, obviamente que é querer fazer motivo de piada pelo respeito, pelo carinho que eu tenho pela figura dele, pela família dele, pelo Pádua, por todos que cercam a memória do prefeito Luiz Tortorello. Isso é assunto muito pequeno dentro de uma campanha da magnitude que nós estamos vivendo. Só pegando esse gancho do tempo que trabalhou com o Tortorello, Aurico, qual você acha disso, Aurico, do tempo que você trabalhou com o Tortorello, diretor de saúde, qual foi o maior aprendizado, qual foi o maior legado na sua avaliação que o Tortorello deixou? De você, o que eu aprendi com ele, essa foi a sua pergunta. De você ouvir as pessoas, valorizar as pessoas como o centro do processo. O Tortorello tinha inúmeras qualificações, mas talvez a maior delas era a sensibilidade humana que ele tinha de estar próximo das pessoas. Isso eu realmente te confesso que foi o maior aprendizado que eu pude ter com ele. Duas perguntas ainda na área da saúde, Aurico. A Silvana Malta pergunta o seguinte: vai ter mais UBS de terceiro turno, Aurico? Olha, o terceiro turno, quero deixar claro uma coisa. Nós, a doutora Eliana Riston, que era a nossa diretora de atenção básica, criou o horário estendido em algumas unidades, que ia até 9 ou 10 horas, 21 ou 22 horas. Agora, não, ele ia até 21, agora acho que vai até 22. Enfim, acresceram um horário. Nós vamos fazer um estudo. Nos bairros onde houver demanda para isso, não há por que não ter, não. É fácil isso, é uma medida simples, prática. Agora, você precisa ter demanda para isso. Porque você abrir unidade para você não ter demanda é uma judiação. E tem que ficar claro, não pode ser demanda de pronto-socorro. Porque uma hora vai ter uma tragédia, vai chegar na unidade básica de saúde que não tem equipamento de emergência, um caso grave, um trauma, um infarto, um AVC, e que vai morrer dentro da unidade básica de saúde, aí eu quero ver quem que nós vamos responsabilizar. E isso não tem sido feito, a orientação que é consulta de atenção básica. Pergunta também de internauta aqui, terceira idade, Aurico. O que é possível fazer para melhorar o dia a dia da terceira idade? Olha, nós fizemos bastante na terceira idade e nós vamos fazer mais. Eu reformei todas as terceiras idades, criei uma nova terceira idade na Avenida Kelly, que é o CISI João Castaldelli. Eu vou trazer agora mais um centro da terceira idade, que é um pleito antigo. Eu já tinha ideia de ter começado em 2012, não consegui a tempo, que é o bairro da Fundação. Nós vamos trazer um novo centro da terceira idade para o bairro Fundação. O que nós vamos estar fazendo de inovação, trazendo novamente para as terceiras idades? Primeiro, nós vamos trazer em todas elas um restaurante público subsidiado. Refeições a baixo custo para o idoso, para a idosa que possa estar ali para não ter que fazer a comida na sua casa, não ter aquela despesa, ele vai comer ali, subsidiado pela prefeitura. Mais ou menos como se fosse um restaurante Bom Prato, só que dentro das terceiras idades, exclusivo para os sócios das terceiras idades. Segundo, o que nós vamos fazer? Vamos retomar as viagens. Quero deixar para o amigo e amiga da terceira idade uma coisa clara. Nós vamos retomar as viagens com preços reais e acessíveis. Não como agora que nós estamos vendo aí preços que... Outro dia um casal de terceira idade me falou: ô prefeito, tá mais barato viajar pela CVC do que viajar aqui pelo pessoal da terceira idade aqui que nós frequentamos. Eu não vou dar nomes aqui para não ficar deselegante, mas verdade, todos têm essa reclamação. O preço ficou excessivo, deve ter alguma coisa que a gente não consegue entender aí na composição dos custos dessas viagens, que está deixando inviável para o usuário da terceira idade. Então vamos trazer de novo viagens a baixo custo, algumas até gratuitas, aquelas que são dentro do perímetro de São Paulo, que dá para fazer
com a estrutura da prefeitura, não tem que ter custo, como está tendo hoje. Muito bem, outra questão muito importante. Nós vamos trazer de volta o programa do agente sênior, como eu criei, que é pagando integralmente o salário mínimo de referência a esses senhores que trabalham na prefeitura, trabalham para a prefeitura, e vamos trazer a carga horária deles de volta de 3 para 4 horas e vamos devolver a cesta básica que fazia parte do pacote de incentivo que nós pagávamos a eles. E aí 2 perguntas ligadas diretamente à questão do dia a dia das pessoas, Aurico. Primeiro, no funcionalismo público. É possível imaginar uma questão diferenciada de plano de cargos, carreira, cobrança de metas, resultados? E na outra ponta, tá a Sônia Maria Santana perguntando, se eleito, se você vai receber os moradores dos munícipes no seu gabinete. Então vamos lá, vamos para a primeira, funcionalismo público. Precisa ser valorizado. Dentro da valorização, você tem um plano de cargo e carreira, que ficou praticamente pronto para regulamentar, que infelizmente não andou. Eu, como prefeito, eu tentei dar sempre o máximo possível, inclusive tivemos uma marca histórica que foi trazer o plano de saúde privado para o funcionalismo público todo. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso e nós vamos estar continuando essa busca por melhorias contínuas. Eu acho que nós temos aí grandes parceiros que podem trabalhar conosco, o sindicato, a Associação Recreativa e Esportiva dos Servidores, a Aresb, todos podem ser parceiros para melhorar a atenção ao funcionalismo. Eu quero deixar um aviso ao amigo funcionário público. Muitos têm reclamado comigo que de forma arbitrária não está sendo pago a eles o valor da licença-prêmio em pecúnia, o que a lei lhes garante. Então eu quero deixar aqui, nós vamos cumprir a lei. Você vai poder receber uma parte sim em pecúnia e uma parte em descanso, como nós sempre fizemos. Em janeiro pode esperar que vai ter de novo licença-prêmio paga em pecúnia. A outra pergunta que você me fez... Você vai receber os moradores no seu gabinete. Olha, como é que vai ser o dia a dia com os moradores? Eu tinha um dia na semana que a gente abriu o gabinete. E tínhamos o São Caetano bairro a bairro, que era extremamente eficaz, oportuno, gostoso. Vai retomar o bairro a bairro? Imediatamente. E abriu o gabinete. Agora, abrir o gabinete, nós precisamos saber como é que nós vamos abrir esse gabinete. É todo dia? É um dia na semana? É só de manhã? Só à tarde? E agora usar a tua ferramenta aqui, que é o live do Facebook, que vai dar uma audiência. Isso aqui dá uma audiência entre o prefeito e o munícipe, melhor até do que às vezes você está no pessoal. Aurico, e para a gente fechar aqui, independentemente dos nomes escolhidos para o primeiro escalão, pergunta aqui de várias pessoas, qual vai ser o perfil e o critério adotados pelo Aurico para escolher o secretariado? Olha, primeiro que eu quero deixar aqui, foi muito boa a sua pergunta e eu vou aproveitar do seu programa, Leandro, que tem uma alta audiência. Primeiro, eu não escolhi nenhum secretário. Não tem nenhum escolhido? Nenhum, e não tenho compromisso com ninguém de ter secretaria, nem partido, nem grupo político, ninguém tem. Se alguém falar que tem, está mentindo. Segundo, eu tenho, graças a Deus, uma fama de criar bons grupos políticos, bons grupos de secretários. Tive só secretários de altíssimo valor técnico. Vou de novo formar um grupo muito capacitado do ponto de vista técnico para fazer mais, melhor e com menos recursos para o morador de São Caetano do Sul. E terceiro que eu quero deixar aqui, ninguém que foi secretário conosco vai ocupar a cadeira novamente. Ninguém que foi secretário, não vai repetir ninguém? Da última gestão que foi secretário conosco, ninguém vai ser repetido. Bom, Aurico, eu sei que a gente poderia, só para você ter uma ideia, eu não estou falando 174 pessoas, só aqui diretamente, 1.800 comentários, 1.800 comentários para a gente responder aqui é algo inacreditável. Quase 5.000 pessoas alcançadas de cara. E aqui, enquanto a gente conversa, está acontecendo um verdadeiro debate aqui no nosso comentário. O Aurico depois vai ver, assessoria. E acredito que tudo que for de opção, de sugestão e até mesmo de crítica construtiva, vale para o debate. Por isso, Aurico, mais uma vez, quero agradecer a gentileza de estar aqui, respondendo as perguntas, de quem criticou, de quem elogiou. Eu acho que esse é o espaço. E claro, a gente fala, Leandro, você não fez minha pergunta, se alguém falou palavrão, se alguém ofendeu, nós não vamos fazer pergunta. Não é esse o objetivo do espaço. O objetivo é diferenciar. Se você vai escolher o Aurico, o Paulo Pinheiro, o Gilberto Costa, o Fábio Palácio, o Lúcia Dalmas, você vai escolher pela proposta ou pelo que você pesquisa e conversa no dia a dia com eles. E não pelo que um ou outro falou. Esse é o grande objetivo. Por isso, Aurico, obrigado. Abriu espaço a quase... Passada já 11 horas da noite, quanta gente acompanhando, sei da agenda corrida também do dia a dia, de estar abordando os eleitores, conversando, por isso obrigado e esse espaço sempre à disposição. Olha, Leandro, quero te agradecer, ao amigo telenauta que ficou conosco até essa hora, quero me colocar aqui, se você permitir, como nós tivemos hoje uma agenda muito pesada,
Aliás, conta como é que foi a agenda hoje. É até legal o pessoal saber que hora acordou, como é que foi, como é que é esse dia a dia da campanha política. Eu acordei por volta de 7 horas. Eu, antes das 8, tive que, infelizmente, ir ao velório de um grande amigo. Depois tive uma reunião da campanha já às 9 horas. Aí, às 11, já estávamos numa agenda de rua. Depois tivemos uma entrevista com uma colega sua do Destaque. Depois à tarde rua, a tarde inteira. Aliás, mandar um abraço a todos os profissionais da comunicação que nos acompanham aí. Obrigado, o pessoal do Destaque também, legal. Muito bom. Tivemos a tarde inteira na rua, passamos a tarde no bairro Boa Vista. Depois saímos de lá às 5h30, tivemos uma reunião com um grupo de agentes comunitários de saúde que vieram lá trazer algumas propostas para nós. Saindo de lá, tivemos 3 agendas de candidatos a vereadores para poder chegar aqui no horário, quase raspando aqui no horário do live do Leandro Amaral. Mas deu tempo certinho, sim. Foi muito bom, eu estou muito contente, cansado fisicamente a gente fica, mas está muito gostoso e pode ter certeza que a gente quer dar o máximo da gente para a gente poder estar deixando o morador, o cidadão, ter a melhor opção de escolha, vendo proposta, vendo futuro. Eu ofereço a minha experiência, fui 8 anos secretário do Tortorello, 8 anos prefeito eleito, fui 3 anos servi ao governo do estado como secretário de estado, tive a graça de trabalhar tanto com o governador Geraldo Alckmin como com o ex-prefeito Luiz Tortorello. Isso me engrandece muito, me traz um currículo muito grande. A minha realização, o meu legado na prefeitura está estabelecido, a nossa marca é saúde, sim, não há dúvida disso. E deixo aqui para o cidadão, olha, só coloco o meu nome porque eu entendo que São Caetano passa realmente por um momento difícil. E eu espero que a gente consiga fazer de uma forma muito pacífica, democrática, a melhor escolha para São Caetano no 2 de outubro. E para fechar, Aurico, a gente fez a pergunta do lado de cá, de receber as pessoas no gabinete. Você falou muito a respeito da utilização da rede social, mas o Aurico fisicamente também pretende fazer mais agenda fora da prefeitura, interagindo no dia a dia com as pessoas? Você acha que é uma nova demanda? Mas não tem dúvida. É uma nova demanda. Se tem uma coisa que eu aprendi depois que eu fui embora da prefeitura, que a rua é o melhor lugar para você fazer administração pública. Lógico que você tem que ter bom senso, equilíbrio, tem que ter gabinete, tem que ter boa equipe, tem que ter comando. Prefeito que não tem comando não tem condição de governar. E São Caetano é uma cidade que exige comando do seu chefe de executivo, mas a rua é o melhor lugar para a gente ficar. E também acho que esse recado é importante, Aurico, para quem está preocupado no dia a dia, que não quer viver a questão de político, de partidário, de nada. O Aurico sendo prefeito, vai ter caça às bruxas na prefeitura? Não é do meu feitio, né, Leandro? Primeiro que eu sou um homem temente a Deus, eu sou católico, apostólico romano e respeitar as pessoas dentro das suas divergências, das suas diferenças, é do ser humano. A gente tem que valorizar aqueles que entendem que o nosso caminho é o melhor e respeitar aqueles também que não entendem. Mas devemos governar para todos. Bom, Aurico, mais uma vez, obrigado. Com certeza vamos voltar aqui com o Aurico e outros candidatos. O Boletim Político vai continuar também depois da eleição, graças à audiência, essa participação de vocês, porque o intuito, o objetivo desse espaço é exatamente esse. É a gente tentar traduzir, tentar discutir política de uma forma mais clara, até porque a política é a que transforma a vida das pessoas. Como diz o ditado, respeito aqueles que não gostam de política, mas quero que saibam que serão comandados por aqueles que gostam. Boa noite, gente. Obrigado. Compartilhe, curtam aí. E daqui a pouquinho você vai ver a íntegra aqui no nosso canal no Facebook e também no YouTube. Portanto, compartilhe, divulgue para aqueles seus amigos, familiares que não viram. Até a próxima. Tchau.